No vasto deserto, onde a areia engole a história e o sol apaga a memória, uma civilização encarou a eternidade não como um conceito, mas como um projeto de engenharia. Eles não apenas viveram às margens do tempo, eles tentaram conquistá-lo. Esta é a história da Terra dos Faraós, um lugar onde a pedra foi ensinada a falar e o silêncio guarda segredos milenares. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. Para entender o Egito, é preciso entender o Nilo. O rio era a artéria vital e o relógio de toda a civilização. Todos os anos, suas águas subiam e depositavam uma camada de lodo fértil, a base da riqueza do Egito. Os egípcios chamavam sua nação de Kemer, a Terra Negra, em homenagem a este solo, em contraste com Desher, a Terra Vermelha, o deserto estéril. Essa dualidade entre a ordem fértil e o caos do deserto era a base de sua visão de mundo, uma luta para manter Maat, a ordem cósmica, contra as forças da desordem. A inundação do Nilo era tão previsível que se tornou a base do primeiro calendário solar de 365 dias da história, dividido em 3 estações: Aker, a inundação; Peret, o crescimento; e Shemu, a colheita. Durante a inundação, quando o trabalho agrícola parava, a vasta força de trabalho do Egito era mobilizada pelo faraó para seus grandes projetos de construção, como as pirâmides. O rio não apenas alimentava seu povo, mas também liberava o tempo e a mão de obra necessários para construir para a eternidade. O equilíbrio do rio era a chave para a vida. Maat, a deusa da verdade e da justiça, personificava este equilíbrio, e sua pena de avestruz era o peso contra o qual o coração do falecido seria julgado no além. Antes dos grandes faraós, o Egito era dividido em 2 terras, o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. Por volta de 3100 a.C., um rei do sul, Narmer, unificou as 2 terras, criando a primeira nação-estado do mundo. O evento é celebrado na Paleta de Narmer, onde vemos o rei usando as 2 coroas do Egito. A partir de então, todos os faraós usariam a coroa dupla como símbolo de seu domínio. Com a unificação, surgiu o conceito da realeza divina. O faraó não era apenas um rei, ele era um deus na terra, a encarnação de Horus. Sua principal responsabilidade era manter Maat, a ordem cósmica. Portanto, garantir sua vida eterna era uma questão de segurança universal. Essa crença foi o motor por trás da mumificação e da construção de tumbas elaboradas. As primeiras tumbas reais eram estruturas retangulares de tijolos de barro chamadas mastabas. Continham uma câmara funerária subterrânea para o corpo e uma capela na superfície para oferendas ao Ka, a força vital do falecido. Um faraó da 3ª dinastia, Djoser, desejava algo mais duradouro. Ele encarregou seu vizir e arquiteto, o gênio Imhotep, de projetar sua tumba. Imhotep teve a ideia revolucionária de empilhar 6 mastabas, criando a pirâmide de degraus de Saqqara, a primeira estrutura monumental de pedra do mundo. Não era apenas uma tumba, era uma escadaria para o céu, um caminho para a alma do faraó ascender às estrelas. A inovação de Imhotep desencadeou a Era das Pirâmides. Os faraós da 4ª dinastia buscaram a perfeição arquitetônica. O primeiro foi Sneferu, o maior construtor de pirâmides da história. Seu reinado foi um período de intensa experimentação, desde uma pirâmide inicial que provavelmente desmoronou, até a famosa pirâmide curvada, onde os construtores alteraram o ângulo no meio do caminho para garantir a estabilidade. Sua obra final, a Pirâmide Vermelha, foi a primeira pirâmide de lados lisos bem-sucedida, estabelecendo o padrão para a maior de todas. O sucessor de Sneferu, seu filho Shufu, Kelps, usou esse conhecimento para construir sua obra-prima em Gizé, a Grande Pirâmide. A escala do projeto é quase incompreensível. Foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2,5 toneladas cada. Por quase 4 milênios, foi a estrutura mais alta do planeta. Sua maravilha está também na precisão, suas faces estão quase perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos, mas por uma força de trabalho rotativa de dezenas de milhares de trabalhadores egípcios qualificados. Eram agricultores que trabalhavam nos projetos durante a estação da inundação. Eles eram bem alimentados, recebiam cuidados médicos e viviam em cidades construídas para eles perto das pirâmides, como mostram as escavações. Ser um construtor de pirâmides era um dever cívico e religioso. O interior da Grande Pirâmide é igualmente complexo, com múltiplas câmaras e misteriosos poços, uma intrincada máquina projetada para o renascimento cósmico do rei.
Acredita-se que os poços não eram para ventilação, mas sim caminhos rituais para a alma do faraó viajar para as estrelas que nunca se punham no céu do norte, garantindo sua imortalidade. Ao lado da pirâmide de Chufu, seus sucessores, Chafre e Menkaure, construíram suas próprias pirâmides. A de Chafre ainda retém parte de seu revestimento original de calcário branco polido no topo. E guardando o complexo, temos a Grande Esfinge, uma estátua colossal com o corpo de um leão e a cabeça de um faraó, provavelmente o próprio Chafre, esculpida em um único afloramento de rocha. A construção dessas estruturas representou o auge do poder do Antigo Império, um período de paz e prosperidade. Mas tal esforço colossal não poderia durar para sempre. O Antigo Império parecia eterno, tão sólido e imutável quanto as próprias pirâmides que construiu. No entanto, a história raramente segue uma linha reta. O que acontece quando o poder centralizado que tornou tudo isso possível começa a se fragmentar? O que acontece quando a ordem de Maete é desafiada, não pelo deserto, mas de dentro para fora? O fim da Era das Grandes Pirâmides marcou o início de um período de incerteza e caos, um tempo em que o próprio Egito parecia desmoronar. O Antigo Império, com suas pirâmides que arranhavam os céus, parecia a própria imagem da eternidade. Uma civilização tão poderosa, tão centralizada e tão confiante em sua ordem cósmica, que parecia destinada a durar para sempre. No entanto, a história raramente segue uma linha reta. O que acontece quando o poder divino do faraó, que uniu a nação e ergueu monumentos, começa a se enfraquecer? O que acontece quando a ordem de Maete é desafiada, não pelo deserto, mas de dentro para fora? O fim da Era das Grandes Pirâmides não foi um evento súbito, mas um longo e lento declínio que mergulhou o Egito em um período de incerteza e caos, um tempo em que a nação unificada parecia desmoronar. Este período é conhecido como o Primeiro Período Intermediário. Por muito tempo, ele foi visto como uma idade das trevas, uma época de anarquia e sofrimento. Textos da época, como as admonições de Puver, pintam um quadro sombrio de um mundo virado de cabeça para baixo. O riso pereceu. O Nilo transborda, mas ninguém era por ele. Os pobres se tornaram ricos, e os ricos, mendigos. Embora esses textos possam conter exageros literários, eles refletem uma verdade central: o colapso do poder central. Vários fatores contribuíram para essa queda. A construção das pirâmides, ao longo de séculos, colocou uma pressão imensa sobre a economia egípcia. Além disso, o poder do faraó foi gradualmente corroído pelo crescimento da nobreza provincial. Os governadores locais, ou nomarcas, que antes eram funcionários nomeados pelo rei, começaram a tratar seus cargos como hereditários, acumulando riqueza e poder em suas próprias províncias, longe da capital Mênfis. Para completar, evidências climáticas sugerem que o final do Antigo Império coincidiu com o período de secas e inundações irregulares do Nilo, minando a base agrícola que sustentava todo o estado. Com o poder central enfraquecido, o Egito se fragmentou. Os nomarcas governavam suas províncias como reis locais, travando guerras uns contra os outros. A arte e a arquitetura, antes padronizadas por uma oficina real, tornaram-se regionais e, em muitos casos, de qualidade inferior. No entanto, este período não foi apenas de caos. Foi também um tempo de grande mudança social e religiosa. A crença na vida após a morte, antes um privilégio quase exclusivo do faraó, começou a se democratizar. A nobreza e até mesmo alguns plebeus começaram a adotar práticas funerárias e textos religiosos para garantir sua própria imortalidade. Os textos dos sarcófagos, que continham feitiços e orações para ajudar o falecido a navegar pelo submundo, tornaram-se comuns. A ideia de que qualquer pessoa, não apenas o rei, poderia se tornar um Osíris após a morte começou a tomar forma. Após cerca de um século de divisão, duas grandes potências emergiram da fragmentação: a cidade de Heracleópolis, no norte, e a cidade de Tebas, no sul. O que se seguiu foi uma longa luta pela supremacia. Finalmente, por volta de 2055 a.C., um rei tebano chamado Mentuhotep II derrotou seus rivais do norte e reunificou o Egito mais uma vez, dando início a um novo período de estabilidade e brilhantismo cultural, o Reino Médio. A reunificação foi vista como a restauração de Maete, e Mentuhotep II foi celebrado como um segundo Narmer. O Reino Médio é frequentemente chamado de Era Clássica do Egito. Os faraós desta época, especialmente os da 12ª dinastia, eram de um tipo diferente dos construtores de pirâmides do Antigo Império. Eles se apresentavam não apenas como deuses distantes, mas como pastores de seu povo. Faraós como Amenemhat e Senusret III focaram na administração eficiente, na justiça e na segurança das fronteiras. Eles realizaram grandes projetos de drenagem e irrigação na região do Faium, transformando-a em uma vasta e fértil área agrícola.
Eles também construíram uma série de fortalezas maciças na Núbia, ao sul, para controlar as rotas comerciais e proteger a fronteira. A arte do Reino Médio reflete essa mudança de perspectiva. Enquanto a arte do Antigo Império retratava o faraó de forma idealizada e divina, a arte do Reino Médio introduziu um realismo notável. As estátuas de faraós como Senusret III os mostram com expressões preocupadas, com rugas de preocupação e um ar de cansaço e responsabilidade. São os rostos de homens que carregam o peso do mundo em seus ombros, não de deuses despreocupados. É um retrato psicológico profundo, sem precedentes na arte egípcia. Foi também uma idade de ouro para a literatura. Pela primeira vez, a escrita foi usada não apenas para registros e inscrições religiosas, mas para criar obras de ficção, poesia e textos de sabedoria. A obra-prima desta era é a História de Sinui, um conto sobre um oficial da corte que foge do Egito após o assassinato do faraó e vive uma vida de aventuras no exterior, mas que anseia por voltar para casa para morrer e ser enterrado em sua terra natal. É uma exploração sofisticada de temas como identidade, lealdade e o profundo sentimento egípcio de pertencimento à sua terra. A literatura do Reino Médio estabeleceu o padrão para a língua e a escrita egípcias por mais de 1000 anos. Os faraós do Reino Médio ainda construíam pirâmides para seus enterros, mas elas eram muito diferentes das de Gizé. Eram menores, e em vez de serem construídas inteiramente de blocos de pedra maciça, muitas vezes tinham um núcleo de tijolos de barro com revestimento de calcário. Seus complexos internos eram labirintos intrincados, projetados para frustrar os ladrões de túmulos, que já haviam se tornado uma praga. Infelizmente, essas medidas não foram suficientes, e quase todas as pirâmides do Reino Médio foram saqueadas na antiguidade. No entanto, as tumbas das rainhas e princesas da época, muitas vezes enterradas perto das pirâmides de seus maridos ou pais, nos forneceram alguns dos exemplos mais requintados de joalheria já encontrados, demonstrando uma habilidade artesanal de tirar o fôlego. O Reino Médio foi um período de grande estabilidade e refinamento cultural. O Egito estava seguro, próspero e confiante. No entanto, essa própria segurança pode ter levado a uma certa complacência. Durante o final do Reino Médio, um número crescente de imigrantes da região da Síria-Palestina começou a se estabelecer no delta do Nilo, no leste. Era um povo semita, conhecido pelos egípcios como os Ixos, que significa governantes de terras estrangeiras. Eles trouxeram consigo novas ideias e, crucialmente, novas e superiores tecnologias de guerra que o Egito nunca tinha visto. O cavalo e a carruagem de guerra, o arco composto, mais poderoso, e novas espadas de bronze dariam a eles uma vantagem militar decisiva. O poder central da 13ª dinastia enfraqueceu, e o Egito, mais uma vez, começou a se fragmentar. A Era Clássica, com sua arte sofisticada e literatura introspectiva, estava prestes a ser despedaçada por uma ocupação estrangeira, uma humilhação que mudaria a alma do Egito para sempre e o forçaria a se tornar um império. O Reino Médio, com sua arte introspectiva e sua literatura clássica, representou um ápice de sofisticação cultural para o Egito. A nação estava unificada, próspera e segura atrás de suas fronteiras fortificadas. No entanto, essa própria segurança pode ter gerado uma perigosa complacência. Enquanto os faraós da 13ª dinastia viam seu poder central se enfraquecer lentamente, um povo estrangeiro, conhecido como os Ixos, se estabelecia pacificamente no delta do Nilo, no leste. Eles não chegaram como uma horda invasora, mas como imigrantes e comerciantes. Traziam consigo novas ideias, novas divindades e, crucialmente, novas e superiores tecnologias de guerra. A Era Clássica estava prestes a ser despedaçada por uma ocupação estrangeira, uma humilhação que mudaria a alma do Egito para sempre e o forçaria a se tornar um império. Este período de domínio estrangeiro e divisão é conhecido como o Segundo Período Intermediário. Os Ixos, cujo nome em egípcio significa governantes de terras estrangeiras, eram um povo de origem semítica, vindo da região do Levante. Aproveitando o vácuo de poder deixado pelo declínio do Reino Médio, eles estabeleceram sua própria dinastia no Baixo Egito, governando a partir de sua capital recém-fundada, Avaris. Eles não destruíram a cultura egípcia, pelo contrário, eles a adotaram. Usavam os títulos de faraó, escreviam em hieróglifos e adoravam deuses egípcios ao lado de suas próprias divindades, como o deus da tempestade Baal, que eles associavam ao deus egípcio Sete. Avaris se tornou uma cidade cosmopolita, um caldeirão de culturas egípcia e do Oriente Próximo. No entanto, a verdadeira revolução que os Ixos trouxeram foi militar. O exército egípcio do Reino Médio era eficaz, mas tradicional, composto principalmente por infantaria com lanças, machados simples e arcos de madeira. Os Ixos introduziram 3 inovações tecnológicas que tornaram o exército egípcio obsoleto. A primeira e mais impactante foi a biga de guerra puxada por cavalos.
Para os egípcios, que nunca haviam visto um cavalo usado em batalha, o aparecimento dessas plataformas de armas móveis deve ter sido aterrorizante. A biga oferecia velocidade, mobilidade e a capacidade de realizar ataques de choque devastadores, contornando as formações de infantaria egípcia. Era a arma de ponta da época. A segunda inovação foi o arco composto. Ao contrário do arco simples egípcio, feito de uma única peça de madeira, o arco composto era construído com camadas de madeira, chifre e tendão. Essa construção laminada lhe conferia uma potência, alcance e precisão muito maiores. Um arqueiro Ixos podia atingir um soldado egípcio de uma distância segura, muito antes que o egípcio pudesse retaliar. A terceira vantagem estava na metalurgia. Os Ixos usavam espadas de bronze mais avançadas, como a cópes, uma espada em forma de foice, e cotas de malha, uma forma de armadura corporal que os egípcios não possuíam. Diante dessa superioridade tecnológica, o poder egípcio no norte desmoronou. Por mais de um século, o Egito esteve dividido. Os reis Ixos da 15ª dinastia governavam o norte a partir de Avaris. Ao sul, em Tebas, uma linha de faraós egípcios nativos, a 17ª dinastia, governava um estado vassalo, forçado a pagar tributos a seus suzeranos estrangeiros. Para piorar a situação, ao sul de Tebas, um poderoso reino núbio independente, o reino de Ku, havia se estabelecido. O Egito estava efetivamente espremido entre dois poderes estrangeiros. Para a psique egípcia, essa situação era uma profunda humilhação. A ideia de Maete, a ordem cósmica mantida pelo faraó divino, havia sido quebrada. Como um deus na terra poderia ser subserviente a estrangeiros asiáticos? Essa ferida no orgulho nacional gerou um profundo ressentimento e um crescente desejo de libertação. A centelha da rebelião foi acesa em Tebas. O rei Sequenenre então decidiu desafiar o domínio Ixos. Não sabemos os detalhes exatos de suas batalhas, mas conhecemos seu destino. Sua múmia, descoberta no século XIX, é a de um homem que morreu violentamente em combate. Seu crânio está coberto por feridas terríveis, incluindo um golpe de machado que corresponde exatamente ao tipo de arma usada pelos Ixos. Ele morreu na linha de frente, o primeiro mártir da guerra de libertação do Egito. Seu filho e sucessor, Camose, continuou a luta com vigor. Em estelas que ele erigiu, Camose expressa sua frustração por governar um Egito dividido. Eu gostaria de saber para que serve minha força, quando um chefe está em Avaris e outro em Ku, e eu sento junto com um asiático e um núbio, cada um com sua fatia do Egito. Camose lançou uma campanha ousada para o norte, navegando pelo Nilo com seu exército e atacando postos avançados dos Ixos. Ele interceptou um mensageiro Ixos que levava uma carta para o rei de Ku, propondo uma aliança para esmagar Tebas entre eles. A descoberta dessa traição apenas fortaleceu a determinação de Camose. Embora tenha conquistado vitórias significativas, ele morreu antes de poder completar a tarefa. A missão de libertar e reunificar o Egito coube ao irmão mais novo de Camose, Amose, e subindo ao trono ainda jovem, Amose passou a primeira década de seu reinado consolidando seu poder em Tebas e, crucialmente, modernizando seu exército. Ele não apenas copiou a tecnologia Ixos, ele a aperfeiçoou. Os egípcios aprenderam a criar e usar suas próprias bigas, a fabricar arcos compostos e a forjar armas de bronze superiores. Quando estava pronto, Amose lançou o ataque final. Após uma série de campanhas e um longo cerco, ele finalmente conquistou a capital Ixos, Avaris, expulsando os governantes estrangeiros do Egito para sempre. Ele então marchou para o sul e esmagou o reino de Ku, restabelecendo o controle egípcio sobre a Núbia. O Egito estava, mais uma vez, unificado sob um único faraó. A vitória de Amose I, por volta de 1550 a.C., marca o fim do segundo período intermediário e o início do período mais glorioso e poderoso da história egípcia, o Novo Império. Mas a vitória teve um custo e ensinou uma lição inesquecível. Amose não apenas reunificou o Egito, ele o refez. A humilhação sob os Ixos ensinou aos egípcios uma lição brutal. A melhor defesa não era mais a isolação e as fortalezas, mas a dominação e a criação de um império. O Egito nunca mais seria uma vítima. Para garantir sua segurança, ele precisava controlar as terras de onde vinham as ameaças. A era dos faraós pastores do Reino Médio havia terminado. A era dos faraós guerreiros, dos grandes conquistadores que levariam seus exércitos e carruagens para além das fronteiras do Egito, para o Levante e para a África, estava prestes a começar. A humilhação sob os Ixos forjou um novo Egito. A expulsão dos governantes estrangeiros por Amose e não foi apenas uma restauração da ordem, foi o nascimento de uma nova mentalidade. A nação que por séculos se contentou com a segurança de suas fronteiras desérticas e suas fortalezas no Nilo aprendeu uma lição brutal.
a melhor defesa não era mais a isolação, mas a dominação. Para garantir que o Egito nunca mais fosse violado, ele precisava controlar as terras de onde vinham as ameaças. A era dos faraós pastores do Reino Médio havia terminado. A era dos faraós guerreiros, dos grandes conquistadores que levariam seus exércitos e carruagens para além das fronteiras do Egito, para o coração da Ásia e para as profundezas da África, estava prestes a começar. Bem-vindo ao novo império. A dinastia que Amose fundou, a 18ª dinastia, seria a mais poderosa e glamourosa de toda a história egípcia. Para sustentar suas ambições imperiais, o Egito precisava de um novo tipo de exército. A força militar que derrotou os Hyksos não era mais uma milícia sazonal de agricultores. Tornou-se um exército profissional e permanente, uma das instituições mais importantes do Estado. Ser soldado tornou-se uma carreira honrosa e lucrativa, com recompensas na forma de terras, butim de guerra e o ouro da bravura concedido pessoalmente pelo faraó. No coração deste novo exército estava a elite do corpo de Bigas. Os egípcios, tendo aprendido com seus antigos mestres, tornaram-se os maiores fabricantes e estrategistas de bigas do mundo antigo. Leves, rápidas e manobráveis, as bigas egípcias eram plataformas de armas móveis, cada uma tripulada por um condutor e um arqueiro. Elas podiam contornar o inimigo, lançar saraivadas de flechas e quebrar as linhas de infantaria, espalhando pânico e caos. A biga se tornou o símbolo do poder do faraó no novo império, o equivalente antigo de um tanque de guerra. Os sucessores de Amose, como Amenhotep e Tutmose I, usaram essa nova máquina de guerra para expandir as fronteiras do Egito como nunca antes. Tutmose I foi o primeiro faraó a ser enterrado no que se tornaria o Vale dos Reis, um cemitério real secreto e isolado, projetado para proteger as tumbas dos ladrões. Ele também foi o primeiro a levar seus exércitos até o rio Eufrates, na Síria moderna, erguendo uma estela para marcar o ponto mais ao norte que um exército egípcio já havia alcançado. Ele efetivamente estabeleceu as bases para o Império Egípcio na Ásia. Após a morte de seu sucessor, Tutmose II, o trono passou para uma criança, Tutmose III. A viúva de Tutmose II e madrasta do jovem rei, uma mulher chamada Hatshepsut, foi nomeada regente. Mas Hatshepsut não se contentou em governar nas sombras. Após alguns anos, ela deu um passo sem precedentes e audacioso, declarou-se faraó e co-governante ao lado de seu enteado. Uma mulher assumir o poder supremo do Egito era algo quase impensável. A realeza era uma instituição inerentemente masculina, ligada ao deus Horus. Para legitimar seu governo, Hatshepsut teve que ser uma mestre da propaganda. Ela adotou a titulatura real completa e, em muitas estátuas e relevos, foi retratada com o corpo de um homem, usando o saiote real e a barba postiça dos faraós. Não se tratava de negar seu gênero, mas de se encaixar na iconografia estabelecida do poder. Ela também encomendou a criação de uma história sobre seu nascimento divino, na qual o Deus Supremo, Amon-Ra, teria visitado sua mãe na forma de seu pai, o faraó, para concebê-la. Essa história, esculpida nas paredes de seu templo, a proclamava como a filha direta do Deus, com direito divino ao trono. Ao contrário da maioria dos faraós de sua dinastia, o reinado de Hatshepsut foi marcado não pela guerra, mas pela paz, prosperidade e por grandiosos projetos de construção. Sua maior conquista arquitetônica foi seu magnífico templo mortuário em Deir el-Bahri, uma estrutura de terraços deslumbrante, construída contra as falésias de Tebas. Um de seus feitos mais famosos, imortalizado nos relevos de seu templo, foi uma grande expedição comercial à distante terra de Punt, um reino rico provavelmente localizado na costa da atual Somália ou Eritreia. Seus navios retornaram carregados de tesouros exóticos, incenso, mirra, ébano, marfim, ouro e, mais notavelmente, árvores de mirra vivas, que ela plantou nos jardins de seu templo. Foi uma missão de exploração e diplomacia que trouxe imensa riqueza e prestígio ao Egito. Por cerca de 20 anos, Hatshepsut governou um Egito próspero, enquanto o jovem Tutmose III permanecia em segundo plano, provavelmente servindo no exército. Quando Hatshepsut morreu, Tutmose III finalmente assumiu o poder como único governante. E ele provou ser o oposto de sua madrasta. Se o reinado de Hatshepsut foi de paz, o de Tutmose III seria de guerra perpétua. Quase imediatamente após sua ascensão, ele enfrentou uma rebelião maciça de príncipes sírios e cananeus, liderados pelo rei de Kadesh, que viram a mudança de poder como uma oportunidade para se livrar do domínio egípcio. A resposta de Tutmose III foi rápida e decisiva. Ele reuniu seu exército e marchou para a Ásia, dando início a uma série de 17 campanhas militares ao longo de seu reinado que lhe renderiam o título de o Napoleão do Egito. Sua primeira e mais famosa campanha culminou na Batalha de Megido, um dos confrontos mais bem documentados da antiguidade.
Tutmose III demonstrou sua genialidade tática ao escolher uma passagem estreita e perigosa nas montanhas para surpreender seus inimigos, liderando pessoalmente suas tropas. Após uma vitória esmagadora, ele sitiou a cidade de Megido por 7 meses, forçando a rendição da coalizão rebelde. Ano após ano, Tutmose III retornava à Ásia, consolidando o poder egípcio, esmagando rebeliões e expandindo o império até seus limites mais distantes. Ele era um mestre da logística e da guerra de cerco, e suas campanhas transformaram o Egito. O império no auge do novo império era vasto e imensamente rico. Ouro, prata, cobre, madeira de cedro, cavalos, gado, vinho, azeite. Tragicamente, prisioneiros de guerra fluíam para o Egito como tributo das nações conquistadas. Grande parte dessa riqueza era dedicada ao deus padroeiro do império, Amon-Ra, cujo templo em Karnak, em Tebas, se tornou o complexo religioso mais rico e poderoso do mundo. Os sacerdotes de Amon-Ra acumulavam vastas extensões de terra e uma influência política que começava a rivalizar com a do próprio faraó. Com Tutmose III, o Egito atingiu o auge de seu poder militar e territorial. O ouro da Núbia e os tributos da Ásia enchiam os cofres de Tebas, transformando a cidade na capital mais rica e cosmopolita do mundo. O poder do faraó parecia absoluto, um deus guerreiro que comandava o mundo conhecido. No entanto, essa imensa riqueza e poder criaram, inadvertidamente, uma nova força dentro do próprio Egito, o sacerdócio de Amon-Ra. Enriquecido por uma parcela generosa dos despojos do império, o clero de Amon tornou-se tão rico e influente que, em alguns aspectos, representava um poder paralelo ao do próprio rei. Uma tensão sutil, mas crescente, estava se formando entre o palácio e o templo, uma luta de poder que culminaria na mais radical e chocante revolução religiosa da história, liderada por um faraó que ousou desafiar os próprios deuses. O império forjado por Tutmose III inundou o Egito com uma riqueza sem precedentes. O ouro da Núbia e os tributos da Ásia fluíam para Tebas, e uma porção generosa era dedicada ao deus patrono do império, Amon-Ra. Seu templo em Karnak tornou-se um estado dentro do estado, e seu clero acumulou um poder que começava a rivalizar com o do próprio faraó. Uma tensão sutil, mas crescente, estava se formando entre o palácio e o templo, uma luta de poder que culminaria na mais radical revolução religiosa da história, liderada por um faraó que ousou desafiar os deuses. Esse faraó subiu ao trono como Amenhotep IV, herdando um Egito no auge de seu poder. No início, ele seguiu as tradições, mas algo em sua mente mudava. Ele começou a dedicar atenção crescente a uma divindade solar secundária, o Aton, a manifestação física do disco solar. Lentamente, e depois com velocidade surpreendente, ele elevou o Aton acima de todos os outros deuses. Em um ato de desafio ao poderoso clero de Tebas, mudou seu nome de Amenhotep. Amon está satisfeito, para Akenaton, aquele que é eficaz para o Aton. Foi uma declaração de guerra teológica. A religião de Akenaton era diferente de tudo que o Egito, com seu panteão de milhares de deuses, já vira. Era uma forma de monoteísmo. O Aton não era apenas o deus principal, era o único deus, o criador universal de toda a vida. Este deus não tinha forma humana ou animal, era uma força abstrata, representada pelo disco solar, cujos raios terminavam em mãos que ofereciam o Ankh, o símbolo da vida, ao faraó e sua família. E crucialmente, segundo a nova doutrina, apenas Akenaton e sua rainha, a bela Nefertiti, eram os intermediários. Com um único golpe, Akenaton tornou obsoletos os milhares de templos e sacerdotes em todo o Egito, confiscando sua imensa riqueza. A revolução de Akenaton foi total. Em seu 12º ano de reinado, ele tomou a decisão mais radical. Abandonou Tebas, a capital por séculos, e construiu uma nova capital a partir do zero no deserto, em um local hoje conhecido como Amarna. Ele a chamou de Akhetaton, o horizonte do Aton. Foi uma cidade erguida em velocidade impressionante, uma capital planejada para ser o centro do novo universo de Akhenaton. Seus templos eram vastos complexos a céu aberto, para que os raios do Aton pudessem banhar diretamente os altares. Esta revolução se estendeu à arte, resultando em um estilo distinto e controverso. A arte tradicional egípcia era idealizada e rígida. A arte de Amarna, em contraste, era estranhamente naturalista. As representações de Akhenaton e sua família são chocantes: crânios alongados, pescoços finos, barrigas salientes e quadris largos. O motivo é debatido. Poderia ser realismo, retratando uma condição genética, ou uma nova convenção artística, simbolizando o Aton como pai e mãe de toda a criação. Além do estilo, a arte de Amarna introduziu uma intimidade sem precedentes, mostrando o faraó em cenas familiares com sua esposa e filhas. Nefertiti desfrutava de um status quase igual ao de seu marido, participando de rituais e sendo retratada em poses de poder.
Seu famoso busto é talvez a obra de arte mais icônica do Egito. Enquanto Akenaton estava imerso em sua revolução, o Império Egípcio começava a se desintegrar. As cartas de Amarna, a correspondência diplomática da época, revelam desesperados pedidos de ajuda dos reis vassalos na Ásia, que eram amplamente ignorados pelo faraó herege. O fim de seu reinado de 17 anos é obscuro, mas após sua morte, sua revolução desmoronou quase instantaneamente. O poder voltou para os generais e burocratas da velha guarda. O trono passou para um menino de 9 anos, Tutankhaton, a imagem viva do Aton. Guiado por conselheiros, o jovem rei abandonou Akhetaton e retornou a Tebas. Ele reabriu os templos e restaurou o poder do clero de Amon-Ra. Para simbolizar essa restauração, mudou seu nome para Tutankhamon, a imagem viva de Amon. A heresia de Amarna havia terminado. O que se seguiu foi uma campanha para apagar Akenaton da memória. Seus templos foram desmantelados, suas estátuas quebradas e seu nome removido das listas de reis, sendo referido apenas como o inimigo. Sua cidade no deserto foi abandonada e engolida pela areia. A heresia de Amarna foi apagada, e o Egito voltou a adorar seus antigos deuses. A ascensão de um novo general ao poder, Orenheb, e depois de seu sucessor, Ramesses I, deu início a uma nova dinastia, a 19ª. Eles buscariam restaurar a glória do império e apagar as cicatrizes da revolução religiosa. Um novo faraó, que se nomearia em homenagem ao grande deus Ra, buscaria se tornar o maior construtor e propagandista da história do Egito, gravando seu nome em mais templos e estátuas do que qualquer outro. A era de Ramesses, o Grande, estava para começar. A heresia de Amarna foi um trauma profundo, mas o Egito, com sua resiliência milenar, se recuperou. A restauração dos deuses antigos sob Tutankhamon e a consolidação do poder sob generais como Orenheb prepararam o terreno para uma nova dinastia, a 19ª, fundada por outro militar, Ramesses I. A missão desta nova linhagem era clara: apagar as cicatrizes da revolução religiosa, restaurar a ordem e reafirmar a glória do império. Esta missão seria personificada por um faraó cujo reinado seria tão longo, e cuja autopromoção seria tão grandiosa, que seu nome se tornaria quase sinônimo da própria palavra faraó. A era de Ramesses, o Grande, estava para começar. Ramesses II, que subiu ao trono por volta de 1279 a.C., não era apenas um governante, ele era o maior construtor e propagandista da história do Egito. Seu reinado de 67 anos deu-lhe tempo suficiente para deixar sua marca indelével em todo o país. Ele entendia que o poder vinha não apenas da força, mas da imagem do poder. Sua estratégia era simples: construir em uma escala colossal e colocar seu nome em tantos lugares que as gerações futuras não teriam como esquecê-lo. Ele não apenas encomendou novos templos, mas também usurpou os monumentos de seus predecessores, mandando esculpir seus próprios cartuchos sobre os de outros reis. Ele mudou a capital para uma nova e vasta cidade no delta do Nilo, chamada Pi-Ramesses, que servia como um centro administrativo e ponto de partida para campanhas na Ásia. Em Tebas, construiu o Ramesseum, seu magnífico templo mortuário. Mas sua obra-prima está no sul, na Núbia, os grandes templos escavados na rocha de Abu Simbel. O templo principal é guardado por 4 estátuas sentadas de Ramesses, cada uma com mais de 20 metros de altura, projetadas para intimidar qualquer um que se aproximasse do império pelo sul. A característica mais notável do templo é seu alinhamento solar. 2 vezes por ano, os raios do sol da manhã penetram no santuário interno, iluminando as estátuas dos deuses e do próprio Ramesses deificado, em uma demonstração dramática de sua conexão divina. No início de seu reinado, Ramesses enfrentou o maior desafio de política externa do Egito, o Império Hitita. As 2 superpotências da época disputavam o controle sobre a Síria. Ramesses, ansioso por provar seu valor, liderou seu exército para confrontar os hititas na cidade de Kadesh. A batalha que se seguiu se tornaria o evento central do seu reinado. O rei hitita enganou os batedores egípcios, levando Ramesses a avançar com sua divisão principal muito à frente do resto de seu exército. Foi uma armadilha. O exército hitita, com milhares de bigas, atacou o flanco egípcio e cercou o acampamento de Ramesses. O desastre parecia iminente. É aqui que a história e a propaganda se fundem. Segundo os relatos de Ramesses, que ele mandou esculpir em múltiplos templos, ele se viu abandonado por suas tropas. Em desespero, orou a seu pai, o deus Amon, que lhe deu força. Sozinho, Ramesses teria atacado as forças hititas, rechaçando o ataque até que reforços chegassem. É uma história de heroísmo sobre-humano. A realidade histórica é mais complexa. Embora Ramesses tenha de fato demonstrado grande coragem e conseguido evitar uma derrota completa, a batalha foi, na melhor das hipóteses, um empate tático.
No entanto, ao retornar ao Egito, Ramesses a retratou como a maior vitória da história. As paredes de Abu Simbel, Karnak e Luxor foram cobertas com imagens dele, sozinho em sua biga, derrotando massas de inimigos. Foi uma obra-prima de relações públicas, cimentando sua imagem como o faraó guerreiro por excelência. Apesar da vitória de Cádiz, a guerra entre Egito e os hititas se arrastou por mais 15 anos. Eventualmente, ambos os lados perceberam que nenhum poderia destruir o outro e decidiram que a paz era mais vantajosa. Em 1259 a.C., Ramesses II e o rei hitita Tuzili III assinaram o Tratado de Cádiz, o primeiro tratado de paz internacional conhecido na história. Suas cláusulas incluíam o fim da guerra, uma aliança defensiva e a extradição de fugitivos. O tratado foi selado com o casamento de Ramesses com uma princesa hitita, trazendo décadas de paz. O longo reinado de Ramesses foi um período de relativa paz e prosperidade. Ele viveu até os 90 anos e teve mais de 100 filhos. Foi seu 13º filho, Merneptah, que o sucedeu, já em idade avançada. Merneptah herdou um império estável, mas o mundo ao redor mudava rapidamente. Uma nova ameaça surgiu no Mediterrâneo, os povos do mar. Eles eram uma confederação de saqueadores marítimos que foram um dos principais fatores no colapso da Idade do Bronze Final, um período de caos que viu a queda de impérios em todo o Mediterrâneo Oriental. Merneptah enfrentou uma invasão maciça dos povos do mar, aliados a líbios, e conseguiu repeli-los em uma grande batalha, salvando o Egito da destruição que se abateu sobre seus vizinhos. A vitória de Merneptah conteve a primeira onda, mas a tempestade não havia passado. O ataque dos povos do mar foi um sintoma de um mundo em mudança. O grande e estável sistema internacional em que o Egito de Ramesses havia prosperado estava se desintegrando. O novo império, embora ainda poderoso, havia entrado em seu crepúsculo. O que se seguiria seria um longo e lento declínio, uma sucessão de dinastias mais fracas, invasões estrangeiras e a perda gradual da independência. A última e mais longa fase da história do Egito Antigo, seu longo crepúsculo, estava apenas começando, uma era em que a terra dos faraós lutaria para manter sua identidade em um mundo que não mais a temia. A vitória de Merneptah contra os povos do mar conteve a primeira onda, mas a tempestade não havia passado. O ataque foi um sintoma de um mundo em mudança, o fim da Idade do Bronze. O grande e estável sistema internacional em que o Egito de Ramesses havia prosperado estava se desintegrando. O novo império, embora ainda poderoso, havia entrado em seu crepúsculo. O que se seguiria seria um longo e lento declínio, uma sucessão de dinastias mais fracas e invasões estrangeiras. A última fase da história do Egito Antigo, seu longo crepúsculo, estava apenas começando, uma era em que a terra dos faraós lutaria para manter sua identidade em um mundo que não mais a temia. Após os grandes Ramessidas, o poder central se desfez. O Egito entrou no terceiro período intermediário, novamente um reino dividido. No norte, faraós governavam a partir de Tanis, no delta. No sul, os sumos sacerdotes de Amon controlavam Tebas como uma teocracia. A unidade estava quebrada. Dinastias de ascendência líbia ascenderam ao poder, mostrando que a liderança do Egito já não era um monopólio nativo. Enquanto o Egito se fragmentava internamente, potências externas observavam. Ao sul, o reino de Ku, na Núbia, que havia sido por séculos uma colônia egípcia, via-se agora como verdadeiro guardião da tradição faraônica. Por volta de 728 a.C., o rei Cuxita Pi marchou para o norte, conquistou o Egito e fundou a 25ª dinastia. Estes faraós negros buscaram reviver a antiga glória, restaurando templos e costumes. No entanto, o reinado núbio colidiu com a ascensão da mais brutal máquina de guerra da época, o Império Assírio. Os assírios invadiram, empurraram os núbios de volta para sua terra natal e saquearam a sagrada cidade de Tebas. O Egito, por um tempo, tornou-se província de um império estrangeiro, e depois de outro ainda maior, o Império Persa. A terra dos faraós era agora um prêmio a ser disputado por potências mundiais. A libertação veio com o conquistador macedônio Alexandre, o Grande, em 332 a.C., recebido como libertador dos persas. Ele foi coroado faraó e fundou a cidade de Alexandria. Após sua morte, seu general, Ptolemeu I, assumiu o controle, iniciando a última dinastia do Egito. Os Ptolemeus eram gregos, governavam a partir da cosmopolita Alexandria, lar da maior biblioteca do mundo antigo, mas para o povo egípcio, eles se apresentavam como faraós tradicionais, construindo magníficos templos no estilo clássico. A governante final desta dinastia foi a mais famosa de todas, Cleópatra VII. Inteligente, multilingue e politicamente astuta, ela lutou desesperadamente para manter a independência do Egito contra a ascensão de Roma.
Suas alianças com Júlio César e Marco Antônio foram lances ousados em um jogo geopolítico de alto risco. A derrota final na Batalha de Áxio para as forças de Otaviano selou seu destino. Com sua morte em 30 a.C., a linhagem de 3.000 anos de faraós chegou ao fim, e o Egito tornou-se uma província romana. Sob o domínio romano e a ascensão do cristianismo, os antigos templos foram fechados. O conhecimento de como ler os hieróglifos se perdeu por mais de 1000 anos, transformando os monumentos do Egito em enigmas silenciosos. A chave para desvendá-los surgiu com a descoberta da Pedra de Roseta em 1799. A pedra continha o mesmo texto em 3 escritas, incluindo grego, o que permitiu ao gênio francês Jean-François Champollion decifrar os hieróglifos. A civilização egípcia, há muito silenciosa, podia finalmente contar sua própria história. E que história ela contou? Uma história de uma nação unificada pelo rio, governada por deuses na terra. Uma história de proezas de engenharia, de uma arte que buscava a perfeição e de uma profunda jornada espiritual em busca da eternidade. O legado do Egito Antigo é imortal. Ele nos deu avanços na medicina, na matemática e na arquitetura. Mas, acima de tudo, nos deixou um testemunho em pedra da capacidade humana de sonhar em uma escala cósmica, de encarar a mortalidade e responder com uma das civilizações mais duradouras e fascinantes que o mundo já conheceu. A areia do tempo pode ter enterrado seus templos, mas a admiração que eles inspiram é, verdadeiramente, eterna. Obrigado por nos acompanhar nesta longa e fascinante jornada.